Salve Maria e São José, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o primeiro dia do retiro? O que vocês acharam? A gente agora teve que migrar para o YouTube porque muitas pessoas começaram a pedir para fazer, mas não tem acesso ao Instagram. E uma vez que não tem acesso ao Instagram, fica mais difícil, né? Eles não permitem que assista tudo. Acho que só deixa um pedacinho. E aí a gente conseguiu montar esse canal no YouTube para poder fazer uma transmissão. Por enquanto não dá para fazer a transmissão ao vivo por lá porque não tem 50 inscritos, tem que ter no mínimo 50 inscritos. Mas rapidinho a gente começa a fazer o ao vivo lá também e aí deixa isso registrado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com muita alegria, pedindo a presença, da Santíssima Trindade, invocando a presença da Santíssima Trindade e rogando a intercessão de Nossa Senhora, para que nós sejamos instrumentos, para que nós possamos ter a sabedoria, o discernimento sobre tudo aquilo que será falado. Hoje nós vamos falar sobre o mundo e seu príncipe infernal, que nós possamos estar com o coração aberto para a ação do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vamos lá, hoje é o segundo dia do retiro. Então são 30 dias de retiro, começamos ontem e nós teremos aí esta caminhada até o dia 8 de dezembro, o dia que nós faremos a nossa consagração. Bom dia, Ana, você tá boa? Um beijo. E vamos então agora nos entender como parte desse mundo e quem é o príncipe desse mundo. Jesus já tinha dito isso para a gente várias vezes na Sagrada Escritura, mas a gente precisa ter consciência de que essa presença, nosso exílio, ele está cercado das ações que o mundo e o encardido tendem a nos puxar. E por que é tão fácil ele conseguir esse feito? Porque nós temos em nós o pecado original. Cada missa onde nós fazemos a memória da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos aproxima da vida de santidade que Deus nos deseja que nós tenhamos. Mas não basta somente estarmos presentes na Santa Missa. Precisamos utilizar da Santa Missa para nos fortalecermos no dia a dia. Então a cada dia que nós estamos na comunhão com o corpo místico de Cristo, unidos a este corpo, sangue, alma e divindade, que ali nós temos na Sagrada Eucaristia, nós nos aproximamos do Cristo e nos fortalecemos contra o mundo. Mas, se nós não temos uma vida de oração, se nós nos doamos para Deus da forma como Ele nos orientou, corpo, Cristo, o corpo eucarístico, as confissões para estarmos em estado de graça, as Sagradas Escrituras e um bom estudo dela, não é somente ir e ler, mas estudar a palavra, ter atenção com relação àquilo que Deus está te propondo e o Santo Terço. Não tem como a gente viver nessa caminhada buscando a santidade sem utilizar das armas que Nossa Senhora nos deu, como por exemplo o escapulário, o Santo Terço e as novenas que ela também ensinou aos apóstolos do cenáculo, tá bom? Então vamos nos fortalecer. A caminhada não será fácil. Não tenham esse interesse de vai ser fácil. Não vai, porque se fosse fácil não era a gente que estava aqui, A gente não gosta de coisa fácil. A gente gosta de vencer a nós mesmos, como Cristo pediu. Ele não pediu para a gente renunciar ao demônio, ele falou, renuncia-te a ti mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Então, a cada missa, leva a sua cruz junto com a dele, coloque-a diante dele e se entregue a ele, porque ele te dará a força e a paz, que é aquele momento que a gente fala, irmãos, saudai-vos uns aos outros, é pedindo a paz para ter a mesma força e a mesma paz que Jesus teve no caminho para o Calvário, tá bom? Então, vamos confiantes que Deus nos traz esse entendimento. A primeira condição para a vida perfeita é o afastamento do egoísmo, simbolizado pelo mundo inimigo de Jesus Cristo. O príncipe deste mundo é o demônio, homicida desde o princípio. Maria será a minha defesa contra o mundo, é meu escudo contra o demônio, porque ela é a princesa e rainha
dos servos de Deus. Prelúdios. 1. Figuro Nossa Senhora pisando aos pés da serpente infernal e infundindo-me coragem com os seus olhares maternais. 2. Mãe e Rainha Poderosíssima, ensinai-me a conhecer o mundo e o demônio para detestá-los, aborrecê-los e suspirar pela vossa escravidão de amor. Detestar o demônio, detestar as coisas do mundo, não é que você não possa usufruir daquilo que você precisa no mundo. Detestar as coisas do mundo é não viver para elas. É não fazer delas o principal. Então não é o meu trabalho que é o principal, não é o dinheiro que eu recebo, não são as contas que eu tenho a pagar, mas sim uma vivência constante nas coisas do alto, utilizando das coisas do mundo como se delas nós não necessitássemos, tá? Ei, Silvana, você tá boa, menina? Saudade de você. Então, bora lá. O primeiro ponto, devo afastar-me do mundo, inimigo de Jesus Cristo. Aceitando o convite para a vida perfeita, meu primeiro dever será fugir para longe do que, ao invés de me infundir a semelhança com o Pai Celeste, corrompesse em mim a imagem divina. Ora, assim é o mundo. Ele nos distrai para que nós nos afastemos da imagem e semelhança de Deus. O mundo aqui não significa o conjunto dos homens, meus irmãos, a quem devo e quero amar, vivendo no meio deles e a eles me devotando sinceramente. Aqui, o mundo é o espírito do mal, que não quis receber a Jesus, e o mundo não o conheceu. Jó 1, versículo 10. E se opõe a Deus e a seu Cristo. Não podemos amar esse mundo, pois a amizade dele é inimiga de Deus. Quem procura ser amigo deste século constitui-se inimigo de Deus. Por isso, disse Jesus a seus apóstolos, vós não sois deste mundo. Jó 15, versículo 19. Não é possível que eu procure uma associação entre Jesus e o mundo. Ele, a mesma verdade, desenganar-me-ia. É impossível servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Posso jurar sobre esta palavra infalível, porque então, em minha vida, tentaria ainda uma conciliação absurda e impossível? 2. O príncipe deste mundo é o demônio. O príncipe das trevas, o tentador mentiroso, causa de nossa desgraça original. O inimigo de Jesus Cristo é o soberano deste mundo. Porque o demônio proporciona prazer, honra e riqueza. E para que tenham prazeres, riquezas e honras, tantos homens se submetem ao pecado, fazem-se servos do pecado e escravos do demônio. Ao próprio Jesus ele quis tentar, prometendo todo o mundo e sua glória se o adorasse. O Filho de Deus não o serviu, mas quantos filhos dos homens se lhe obedecem? E por isso, no mundo, juntamente com os prazeres e honras e riquezas, quanto pecado, quanta miséria moral, quanta treva sórdida. No batismo, renunciei a Satanás e suas pompas, ao mundo do mal. São malditas as fileiras de Satanás, que experimenta levar aos homens a mesma maldição que ele mereceu, ao revoltar-se contra Deus. Por inescrutável desígnio da providência, Deus permite que o demônio reine nesse mundo. Mas os filhos de Deus não podem ser escravos de Satã. Amém. Terceiro ponto. Maria, defesa contra o mundo e o demônio. Talvez eu trema ao pensar no inimigo poderoso e audaz. Jesus me tranquiliza. Tende confiança, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. E ele me oferece o escudo e a proteção de Maria, a inexpugnável fortaleza, a torre de Davi. Desde o paraíso perdido, ela é a esperança e o refúgio dos filhos de Deus. Ela é a inimiga da serpente. E os secazes do demônio têm também por inimigos os filhos de Maria. Sobre este escudo, que temerei? Venha ao mundo com todas as suas perfídias mover guerra à minha fé e à minha caridade. Responderei que sou filho e escravo daquela que foi bem-aventurada, porque creu. Lucas 1,45. E que entre as flores da humildade que se apresentou para a encarnação,
colocou o lírio fragantíssimo de sua virgindade intemerata. Levanta-se em campo de batalha o exército dos espíritos infernais. Não temerei, porque o meu escudo é aquela que, humilde virgenzinha, derrota inflexivelmente o mal, numa vitória tanto mais esplêndida quanto em sua natureza humana. Maria parece tão pequenina e frágil. Ai, Jesus! Hei de combater contra o demônio, porque sou de Jesus, e quero procurar o meu Rei divino em Maria, da qual ela quis nascer. Mateus 1, versículo 16. Colóquio. Princesa e rainha dos eleitos, Maria, eu vos saúdo com amoroso entusiasmo. Agradeço-vos porque me ensinais a grande lição do afastamento do mundo e dos enganos do demônio. Vosso filho, vosso escravo de amor, quer ouvir vossos ensinamentos luminosos, aborrecer o mundo, detestá-lo, fugir-lhe, resistir valorosamente ao demônio, aspirando à honra e à riqueza e ao prazer verdadeiro de ser vosso, inteiramente vosso, para pertencer deveras ao meu divino Rei Jesus, fruto bendito do vosso ventre. Ramalhete, renuncia ao príncipe das trevas. Nós somos filhos da luz, somos luz no Senhor. Efésios 5, versículo 8. Ai, gente, eu vou dar uma pausa aqui, porque olha, pensa numa vontade que eu tenho de quando eu leio isso, gritar para os quatro cantos do mundo, falando, Senhor, obrigada por nossa mãe, obrigada por ter uma mãe tão forte, tão poderosa, tão, sabe, tão humilde serva, que eu possa aprender com ela a ser serva, a vencer o demônio todos os dias de minha vida. Porque ele, olha gente, isso a gente precisa ter muito claro na nossa mente. Ele continua sendo um anjo, ele continua tendo todos os privilégios de um anjo. Então eles têm um conhecimento, eles são muito, muito, muito mais inteligentes que a gente. Não tentem dialogar com o demônio, não tentem achar que vocês podem contra ele. Não, vocês sozinhos não podem. O que Jesus explica, não tenhais medo, eu venci o mundo, estejais comigo, né? Faça com que a minha luz te ilumine, te proteja. Tenha minha mãe, acolha em sua casa. E a nossa casa, nesse caso, é o coração, é onde a gente guarda aqueles que nós mais amamos. Porque, gente, Nossa Senhora, toda vez que é invocada, ela está presente. Quando você reza uma Ave Maria, quando você clama por Maria, ela se encontra presente diante de você. E ela pisa na cabeça da serpente, ela afasta. Ela é aquela que é temível por todos os demônios. Por quê? Porque ela é cheia da graça de Deus. E, portanto, a única inimizade que Deus colocou no mundo foi a inimizade da mulher contra a serpente. Ele concedeu à serpente pisar-lhe, né, machucar-lhe o calcanhar. Mas Nossa Senhora é aquela que pisa na cabeça, porque uma serpente, para ela morrer, você tem que ferir a cabeça. Então, vamos considerar que ele é ardiloso, que ele é, sabe, ele é muito esperto, astuto. Mas quando nós estamos diante da mãe, o mal não se aproxima. Uma vez perguntaram para homens que sequestravam crianças o que os levava, qual era o critério de escolha. E eles disseram, aqueles que estão mais distantes de seus pais, porque são presas fáceis. Nós precisamos ter consciência de que não estamos nesse mundo órfãos. Não. Glória a Deus, nós não estamos. Mas um filho, para que ele esteja protegido pelos pais, precisa obedecer em tudo o que eles indicaram. Precisam estar pertinho, sabe? Precisam ficar ali, ó, diante do olhar. Porque se você vai para longe e o seu pai perde você de vista, você fica um alvo fácil para aqueles que têm ali o objetivo de lhe fazer mal. E o demônio não tem outra coisa para fazer não, viu gente? Ele fica o tempo todo só esperando uma oportunidade.
Então não percam de vista a mãe. Fiquem perto, façam suas orações, suas devoções, com todo zelo e piedade. Lembrando que a cada momento que você faz o sinal da cruz, cada momento que você invoca o nome de Deus, da Santíssima Trindade e da Virgem Maria, do seu anjo da guarda, eles se fazem presentes o tempo todo, rogando e intercedendo por você. Precisamos fazer isso ao acordar, precisamos fazer isso ao dormir. É assim que Deus vai nos trazendo para Ele. Que nós não percamos de vista aquilo que nos é proposto nessa meditação. Vivermos diante da Virgem Maria, com os olhos fixos no crucificado, sabendo que temos a nossa cruz para carregar, mas Ele nos dará a força necessária e ela estará do nosso lado, de pé. E agora, vamos ao Santo Evangelho. Mateus 4, de 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus, versículo 4, de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo demônio. E após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se és o Filho de Deus, dize que estas pedras se convertam em pães. Jesus respondendo lhes disse: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tomando-o então o demônio, levou-o à cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo. E lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Confiou a seus anjos e, cuidando de ti, eles te tomarão pelas mãos, para que não suceda ferires teu pé em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo subiu o demônio a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e as glórias dele. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele hás de servir. Então o deixou o demônio, e os anjos se aproximaram e o serviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, gente, tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Nós estamos neste mundo de provas. Nós estamos realizando as nossas provas. Não pense que você estará distante delas quando você começar a seguir Cristo fielmente, servindo e sendo todo de Maria. Não. Mas tem uma coisa muito importante que Nossa Senhora nos ensina. Naquela musiquinha 13 de maio, reze o terço, porque assim, meus filhos vos hei de salvar. O terço é a invocação da Santíssima Trindade. É a meditação da vida do nosso Salvador. E é um pedido da Virgem Maria. Ela pede que nós rezemos o rosário todos os dias. Então, quando a gente se dispõe a seguir e sermos escravos de amor à Virgem Maria, nós precisamos entender que essa arma é poderosíssima. E ela fará com que todas as batalhas sejam vencidas. Porque Jesus venceu o demônio. Por isso ele pede para que a gente não tenha medo. Sendo discípulo do Cristo, é a cruz que é a nossa salvação, que é a nossa glória. Então, ao estarmos diante dela e nos fortalecendo com a força que veio, do nosso Salvador, nós teremos condições de vencer e de passar pelas provas com uma força que não é nossa, com a proteção da Virgem Maria. Então, quando a gente vê Jesus respondendo com a Sagrada Escritura a Satanás, que tem conhecimento da Sagrada Escritura também, nós percebemos que Jesus não dialoga com Satanás.
Ele não fica ali estabelecendo uma conversa de contraponto. Ele responde claramente com aquilo que é a palavra de Deus. E uma vez respondendo com a palavra de Deus, o que ele faz? Ele deixa o demônio sem argumentos sobre aquela tentação. Então, quando você estiver na sua relação com as suas batalhas, não dialogue com o demônio, mas tenha fixo no seu coração e na sua mente a palavra de Deus. Por isso é tão importante ler, estar estudando a palavra, meditando a palavra, porque é ela que vai trazer para você subsídios para vencer as tentações, para você entender qual é a astúcia do encardido, mas qual é a orientação de Deus. Porque Deus não te dá uma batalha se Ele soubesse que você não consegue suportar. Mas se você não se prepara, ou seja, se você não coloca as armaduras para você vencer as batalhas, se você não estuda por uma prova, você vai estar fadado a não saber o que responder. Então, é importante a gente lembrar dos 4 pilares: Eucaristia, confissão, palavras, Sagradas Escrituras e o terço. Não se distanciem desses 4 pilares e encontrarão a força necessária para fazer tudo o que vocês precisarem, tá bom? Vamos então à imitação de Cristo. Como resistir às tentações? Enquanto vivemos no mundo, não podemos estar sem trabalhos e tentações. Por isso está escrito no livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma contínua milícia. Cada qual deve, pois, ser muito cuidadoso nas tentações e vigilante na oração, para não dar lugar às ilusões do demônio, que nunca dorme, nem cessa de andar à roda de quem possa devorar. 1 Pedro, de 5 a 1, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Ninguém há de tão santo e tão perfeito que não tenha algumas tentações e não podendo viver sem elas. Não podemos viver sem elas. São, contudo, as tentações muitas vezes utilíssimas ao homem, posto que sejam importunas e pesadas, porque nelas se é humilhado, instruído e purificado. Como é que a gente atinge a humildade? Sendo humilhado. Como é que a gente consegue ser instruído? Vencendo. Como é que a gente consegue purificar-se? Com a presença de Deus. Então nós precisamos viver continuamente nas dificuldades, nos desafios, porque senão a gente nunca vai saber que a gente é capaz. E vocês serão, porque Deus deseja isso. Deus gosta de nos ver vencendo, igual um pai que vê um filho tendo uma dificuldade, por exemplo, em andar de bicicleta. E o pai vai estimulando a criança a tentar, e ela cai, e ela machuca, e ela continua tentando. E aí chega um dia em que você solta e o seu filho vai. E quão grande sorriso é do pai que vê que o filho conseguiu. É essa a alegria de Deus, quando vê que a gente consegue, quando vê que a gente venceu essa batalha. Outras virão, vai chegar um momento que vai querer o patins, que vai querer o skate, novos tombos, novos machucados. Mas também chegará um momento em que o seu filho vai vencer. E a cada batalha que se vence, mais o pai fica orgulhoso, porque viu que o filho não desistiu, confiou em si mesmo, sabendo que tinha sempre um pai, uma mãe ali amparando, dando força, cuidando do ferimento. É assim que Deus nos deu Jesus e a Virgem Maria, para ser para nós aquele que nos guarda, que nos fortalece e que nos faz caminhar para frente. O nosso lugar é o céu, né, gente? Então, onde que eu parei, que eu já perdi aqui? Todos os santos passaram por muitas tentações e trabalhos, e foi assim que progrediram. E os que não quiseram sofrer e levar com ânimo suas lutas foram tidos por maus e desfaleceram no caminho. Não há parte alguma onde não haja tentações e adversidades. Nenhum homem está inteiramente livre de tentações enquanto vive, porque em nós mesmos está a causa de onde elas vêm, pois nascemos egoístas
e inclinados ao pecado. Passada uma tentação ou tribulação, sobrevém outra, e sempre teremos de sofrer, porque se perdeu o bem de nossa primeira felicidade. Muitos querem fugir às tentações e caem nelas mais gravemente. Não as podemos vencer só com fugir-lhes, mas com paciência e verdadeira humildade, nos fazendo mais forte que todos os nossos inimigos. Então, gente, sabendo que a nossa força não vem de nós conseguimos vencer a batalha. Se nós colocarmos a nossa força somente em nós, eu dou conta, não preciso rezar, esse daí eu já sou de Deus, eu rezo no meu quarto, não preciso ir na missa, não preciso da Eucaristia, né? Não. Você precisa rezar no quarto, você precisa ir para a missa, você precisa rezar no caminho para a missa, você precisa chegar mais cedo para ir lá no Santíssimo, conversar com o Pai. Você precisa adorar o Santíssimo. Você precisa. Faz parte dos combustíveis que Deus deixou nesse mundo para a gente. Você vai descartar? Você vai morrer na praia. Você não vai ter força, você não vai ter combustível, você vai parar. Não devemos distanciar das armas que Deus nos deu. E para encerrar a leitura de Montfort, do tratado número 52, Maria, inimiga irreconciliável do demônio. Deus só criou uma inimizade, mas esta irreconciliável. Não há de lutar e aumentar, mesmo até o fim dos séculos. Não há de durar e aumentar, mesmo até os fins dos séculos. Desculpa de novo, gente, não é que não. Deus só criou uma inimizade, mas esta irreconciliável, que há de durar e aumentar mesmo até o fim dos séculos. É a que existe entre Maria, sua digna mãe, e o demônio, entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e secazes de Lúcifer. De sorte que o mais terrível dos inimigos que contra o demônio Deus criou é Maria, a sua Santíssima Mãe. Desde o paraíso terrestre infundiu nela tanto ódio contra esse maldito inimigo que deu de Deus tanta sagacidade para descobrir a malícia dessa serpente antiga, tanta força para vencer, subjugar e esmagar esse ímpio orgulhoso que se arreceia mais dela do que de todos os anjos e homens, e de certo modo até do próprio Deus. Não quer dizer isto que a cólera, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Santíssima Virgem, visto serem limitadas às perfeições de Maria. Mas primeiro, por quê? E aí ele explica algo muito importante. Por que o demônio tem mais raiva, mais medo da Virgem Maria do que de Deus? Isso é estranho, soa estranho, mas agora você vai entender. Vou usar as palavras de Montfort porque ele é maravilhoso, fui muito feliz. Ele fala o seguinte: primeiro porque, sendo Satanás orgulhoso, sofre muito mais vendo-se vencido por uma pequena e humilde criatura, e sua humildade humilha-o mais que o poder divino. Segundo, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que estes temem mais, como foram obrigados a confessar pela boca dos possessos, um só de seus suspiros em favor de uma pessoa, do que as orações de todos os santos, e uma só de suas ameaças, mais do que de todos os outros tormentos. Eu vou falar sobre isso porque isso é muito sério. Pensa comigo. O demônio sabe que Deus é Deus. Ele sabe o poder de Deus. Mas ele foi o soberbo. Ele não suporta obedecer a Deus diante daquilo que Deus concedeu aos homens, a imagem e semelhança. Ele não suportou que Deus concedesse ao filho dele, filho unigênito, a condição humana para salvar os seus filhos e ainda responder como servo de uma rainha que é humana, mãe de Deus. Ele não entendeu e assim ele não quis servir. Foi precipitado e está hoje aqui nos atormentando para que nós tenhamos a mesma sorte que ele teve, de ser encaminhado ao inferno. Mas beleza,
Quando chega Maria, ele não suporta ver tanta graça de Deus numa criatura. Ele não suporta perceber que ela é capaz de vencê-lo. Isso o humilha mais ainda, porque uma coisa é eu ser vencido por Deus, que me criou e eu sei que eu não posso com Ele. Mas outra coisa é uma criatura que Deus colocou como minha inimiga ser maior que eu. Isso para ele é uma humilhação imensa. E aí ele teve que responder isso a São Domingos Gusmão. Ele fez numa praça pública um rosário com todos os integrantes daquela comunidade. E aí chegou um possesso, tinha mais de 15 mil demônios. Eles se intitulavam como Legião. E ali, São Domingos Gusmão obriga os demônios a falar quem era o santo dos santos, o mais temível do inferno, né? Que está no céu. E eles não queriam dizer, eles não queriam. E aí Nossa Senhora aparece para eles. E aí Nossa Senhora fala, responda ao meu servo Domingos. E o demônio teve que responder. E na hora que o demônio responde, ele fala que Nossa Senhora é infalível. E que um suspiro que ela der à Santíssima Trindade vale mais do que todas as orações de todos os santos juntos. Que eles tinham mais medo dela do que de todos os bem-aventurados. Que ela era a causa de ruína para eles e que muitos que eram condenados pelas leis ordinárias do céu a irem para o inferno são salvos pela Virgem Maria. Qual é a nossa missão? Saquear o inferno. Porque estes que estão ordinariamente condenados e que justificando o nosso olhar diante das coisas que estes irmãos nossos estão fazendo, aparentemente você pode pensar, aquele vai para o inferno, nunca será salvo. Não pense assim, meu irmão, minha irmã. Não pense. Porque você há de encontrar misericórdia, como Deus teve de você e te trouxe para essa linda missão. Reze pela conversão dos pecadores como quem reza para algo que é possível. Não reze para a conversão dos pecadores imaginando que você está rezando só para você e para sua família. Reze para todos, principalmente os que estão mais distantes de Deus. Porque o poder da sua oração pode ser usado pela Virgem Maria. E diante de qualquer acusação do demônio, Nossa Senhora há de ter os recursos necessários para salvar aquela alma. E isso trará para a sua alma grande júbilo e uma reserva maravilhosa de méritos diante do Pai. Não tenham medo de pedir a Deus para a conversão de todos os nossos irmãos, porque é do desejo dele que nenhuma alma se perca. E nós precisamos nos unir, como aqueles que são, sabe, irmãos mais velhos. Sabe quando o irmão mais velho vê um irmão mais novo fazendo uma coisa que não é legal? E aí ele chega para a mãe e fala assim, ô mãe, perdoa, não fez por mal. Eu vou ficar ajudando ele, eu vou explicar para ele, calma. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser aquele que vai ali, e fala, vem cá, faz assim não, Su, isso daí não tá certo. A mãe fica triste, o pai fica triste, entendeu? Aquilo que Lúcifer perdeu pelo orgulho, Maria adquiriu pela humildade. O que Eva condenou pela desobediência, Maria salvou pela obediência. Eva, obedecendo à serpente, foi causa de perdição, sua e de todos os seus filhos. Maria, como se tornar perfeitamente fiel a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e consagrou-os à majestade divina. Deus não só estabeleceu uma inimizade, mas as inimizades não só entre Maria e o demônio, mas entre a raça da Santíssima Virgem e a do demônio. Isto é, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios entre os verdadeiros filhos de Maria e os filhos e escravos do demônio, os quais não se entendem mutuamente e não têm correspondência interior entre si. Ah, mas tem jeito disso acontecer? Tem. Aqueles que estão servindo o demônio não conseguirão viver perto da gente. Faz parte da caminhada. Rezemos, oremos, porque
Saulo também estava. Apesar de muito conhecer as Escrituras, estava agindo por si, pelo ego. E isso o afastava de Deus e se aproximava do demônio. Mas Deus teve misericórdia e olha quem ele se tornou. Os filhos de Belial, os escravos e amigos do mundo, pois tudo isso significa o mesmo, até aqui perseguiram e sempre hão de perseguir, mais do que nunca, aqueles que pertencem à Santíssima Virgem. Como outrora Caim perseguiu a seu irmão Abel e Esaú, a seu irmão Jacó. Figuras dos réprobos e dos predestinados, a humilde Maria ganhará sempre vitória contra este orgulhoso e tão grande, que chegará a lhe esmagar a cabeça, onde reside o seu orgulho. Ela descobrirá sempre a malícia da serpente, dissipará suas infernais tramas, seus conselhos diabólicos, e guardará até o fim dos tempos seus servos contra as cruéis garras do maligno. Mas o poder de Maria, sempre, todos os demônios, brilhará particularmente nos últimos tempos, em que Satanás pretenderá armar ciladas a seu calcanhar, isto é, a seus humildes servos e pobres filhos, que ela suscitará para lhes fazerem guerra. Eles serão pequeninos e pobres, segundo o mundo, humilhados diante de todos, oprimidos e perseguidos, como o calcanhar o é em relação dos outros membros do corpo. Mas em compensação, serão ricos da graça de Deus, que Maria lhes distribuirá em abundância. Serão grandes e elevados em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, de zelo tão vivo e tão fortemente arrimados ao socorro divino, que com sua humildade, unidos a Maria, esmagarão a cabeça do demônio e farão com que triunfe o reinado de Jesus Cristo. Vamos então fazer as nossas preces, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui diante de Deus. Vamos lá? Bom dia. Vai lá, papai. Deixa eu ver aqui, cadê a oração? Abaixem suas cabeças, procurem fechar os olhos e meditar essas orações como quem de fato está diante do Espírito Santo e da Sagrada, da Santa Mãe de Deus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dando-nos logo vossa paz, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e o que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. E por todos os seminaristas, principalmente da Diocese de Campinas, rezemos.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é com muita alegria que eu me despeço de vocês no dia de hoje, com o coração quentinho, agradecida a Deus por mais um dia. Que Nossa Senhora proteja você e sua família. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã.